Obrigado, Lina. Meu amigo Eurico de Sante, em nome do qual cumprimentar todos que estão aqui presentes. Paulo, que já participou de diversos debates comigo no Congresso e em outros locais. Meu amigo pessoal também Tostes, foi primordial nesse processo de reforma. Meu amigo também pessoal Antônio Alcoforado, brilhante, não só auditor fiscal, como também professor, jurista, enfim, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, Antônio Alcoforado. E Mambele, que está ali, participou. Aliás, aqui eu queria registrar, Eurico, você pediu até que eu fosse um pouco mais informal na minha apresentação, que está muito técnica, e eu queria dizer que, para mim, é um encontro. A reforma tributária, propriamente dita, ela começa em 19, agora debate da reforma tributária tem 30 anos atrás, né? Mas eu vou da propriamente dita, essa do IVA. Era 19, o cenário lá de 19 era esse cenário que eu coloquei no meu primeiro slide aqui, de uma economia digital que alterou profundamente e o ICMS ficou meio perdido, o que é seller, o que é marketplace, quem tributa isso é Estado, município, aí vem nosso povo da Receita Federal para colocar o que é cross-border, como é que está esse negócio aí, as plataformas, você compra um pneu lá da Malásia, como é que fica o negócio, e, enfim. Era um ambiente totalmente diferente, que eu não chamo mais de economia 4.0, sim 5.0, e o ICMS perdido nisso aí. Você vem também com o aspecto da insegurança jurídica. Um auto de infração lavrado acima de R$ 1 milhão seria um auto de infração para ser defendido. Então, imagine os que são constantemente de 10, 15, 20, 100 milhões de reais. Então, a judicialização era total a nível desta época. E ainda é. Ambiente de negócio, evidentemente, muito degradado, porque eu lembro que, quando eu estava como coordenador da reforma tributária, em 19, a gente teve muitas reuniões com fundos internacionais, tal, trocando ideias. Daqui a pouco eu chego aí no CECIF. E, quando a gente começou esses debates lá, no comecinho de 19, antes de ainda estar junto ao CECIF, a gente observou que todo mundo tinha medo de botar dinheiro no Brasil. Então, algo está errado, não é? E a gente precisa olhar a tributação do consumo. A falta de padrão, meu Deus do céu. Hoje eu ainda exerço a função de auditor fiscal de empresa, eu estou acumulando BNB e sou auditor fiscal de empresas, normalmente de porte bem elevado, que eu audito. E, quando você pega uma multinacional, a dificuldade que ela tem de cumprir é imensa, porque o estado tal é de um jeito, o prazo é outro, de outro estado é de outra forma, muda diariamente, e pode mudar o governador com decreto, um secretário com portaria, a Assembleia Legislativa com uma lei, se for para o município muda também, se for para a Receita Federal, a mesma coisa. Vem o ministro, vem o secretário da Receita, vem também o presidente da República e vem também o Congresso Nacional. Então, é caórdico. Só que eu mudaria esse conceito de caótico. Eu diria que é muito caos e quase nenhuma ordem aí. E aí, precisamos fazer a reforma, aí chega 19, como o Eurico falou. A nossa secretária de Ceará, eu fui escolhido coordenador da reforma tributária, acho que Antônio Alcoforado lembra disso, uma votação. Estava mais para ser um estado do Sudeste, mas aí a gente convenceu, porque o presidente já era do Nordeste, que era Rafael Fonteles, atual governador, meu grande amigo Rafael Fonteles, tornou-se governador e ajudou demais nisso. E aí a gente elege Rafael, e Rafael bota logo como prioridade e escolher alguém para coordenar um debate de reforma tributária por tudo isso que eu falei. E aí Fernando diz, vamos lá no Ceará, que vocês vão conhecer um pessoal que entende disso. E aí eu encontrei pela primeira vez o CCIF. Estava os 3 mosqueteiros. Estava Eurico, Api e Nelson. E aí Eurico faz aquela grande apresentação que, no final, ele termina com um sapato bonito desse assim na mão, aqui, assim, levantando o sapato. Aquilo impactou muito a gente, falando sobre tributação e efeito cascata. Nesse dia ele não jogou em ninguém. Ameaçou várias vezes, fazia assim, todo mundo abaixava, né? Eu, que estava conhecendo ele pela primeira vez, eu pensei que ele ia jogar mesmo. E eu acho que ele jogou no fundo da sala ainda. Mas aí a gente saiu com aquilo ali em alerta. Ó. Já temos aí parceiros aí para debater. E fomos tocar. E aí, quando a coisa começou a evoluir, por sorte nossa, Tocha era o secretário da Receita Federal.
E essa turma boa toda aí estava lá na Receita também. O Rony não está mais por aqui, Mambelli, Rony, uma série de outras pessoas. Não, Mambelli está, mas Rony não. Rony estava hoje de manhã, né? Rony. Pronto. E aí a gente iniciou um debate muito construtivo nesse processo. Mas esse debate não era fácil, porque entre o debate, e Toche vai lembrar disso, viu, Antônio Cofrade? Toche vai lembrar disso aí, que é entre o debate com a União, através da Receita Federal, e às vezes o Tesouro também, né, Toche? O Tesouro entrava também. Os estados tinham os municípios, que não foi fácil, e, além dos municípios, tinha quem mandava nos secretários de Fazenda e que representava os estados, que era o Fórum de Governadores, que era muito próximo ao Concefaz. Não tinha proposta dos estados, aí não estou colocando município, sem o Fórum de Governadores. E aí tinha algumas perguntazinhas para a gente responder para os governadores, tipo, o ambiente todo mundo já conhecia, né? Que eu já citei, entre economia, ambiente degradado e tal, tinha guerra fiscal, que não era mais guerra, tinha passado de guerra, já era uma autofagia, os estados estavam praticamente não tributando mais nada, os estados do Nordeste praticamente zeravam para poder manter uma empresa, às vezes não é nem atrair, manter uma empresa, então isso estava insuportável. Você tinha também a concentração, que aí não é nada de discurso Estado versus município, mas é fato de que vem uma descentralização de competência nos últimos 20 anos. E os municípios têm muita atribuição e muito custo, né? Gasto social que tem que fazer, município. O Estado já tem aqueles que a gente conhece da educação e, principalmente, o da segurança, que é muito alto. Da educação ainda você tem alguma coisa que entre Estado, entre a União e entre o município, mas na parte de segurança pública o Estado arca muito. Então, tinha esse debate aí dessa concentração de receita e essa descentralização de atribuições. E outras coisas que eu não vou entrar aqui, que era a sistemática de mudança, que em 19 já se falava, mas só se foi concretizar em 2022, de combustível e outros blue chips. Mas tinha que responder essas perguntas. Como é que fica a autonomia? Esse debate foi muito difícil, Eurico de Santos. Muito difícil no Fórum de Governadores. Tinha governador que dizia, e agora? Eu me elejo e vou ficar na mão de quem? Eu não vou ter o ferramental meu para tentar combater dificuldades, a gente vai deixar isso na mão de outro? Ou seja, acabou o Pacto Federativo, tinha isso para responder. Isso era um debate não só de gestão, Mambelli, mas era um debate também a nível jurídico. A questão, como dizia, e benefício fiscal? Acabou o benefício fiscal. Olha o cenário, para você convencer que tinha alternativa para isso. O pessoal não queria nem ouvir quando falava de benefício fiscal. Transição de sistema. Aí vários representantes que tinham acesso aos governadores diziam, e a gente vai viver com 2 sistemas? Já é difícil o ICMS. Uma parafernália, ainda vai conviver com outro. E se falasse prazo de transição de 10, de 5, aí, meu Deus do céu, 50 que se confundia, não, mas 50 entre entes, não, 50 aí. Era aquela confusão. E eu vi debates, meu amigo Alex, não sei se está assistindo aqui, mas debates grandes, né, de São Paulo e o Amazonas, que era a Zona Franca de Manaus. Debates assim, muito profundos. E como é que ficava a Zona Franca de Manaus? E tinha que chegar a uma solução e apresentar, não é, aos governadores. E aí o debate com o CCIF e com a União não foram, digamos assim, só esses 2 órgãos que ajudaram bastante, e chegou a gente tinha PEC 45, mas tinha o resto da sociedade também. Tinha o Congresso Nacional. E aí, porque isso ia para o Congresso Nacional. Então, veja a dificuldade. Quando eu olho hoje que foi aprovado, eu digo, sem dúvida, foi uma verdadeira coincidência e harmonia de astros. Não sei se hoje, se começasse do zero, não sei como seria, porque se conseguiu a reforma tributária que há 30 anos se debatia. Mas tinha um Congresso Nacional também. Então, partir de quê? Aí eu vou falar um pouco dos bastidores antes de chegar na nossa 192.
Rafael, que era governador, disse, a gente tem que construir que é atual governador e, na época, presidente do Concefaz, depois eu fui ser o presidente, mas eu era o bracelete de Rafael, era o coordenador da reforma tributária, eleita pelos secretários, grandes secretários. Aí tinha um grupo aí que falou Luiz Cláudio, Galo, Fernanda Pacobaíba, para eu não ser injusto, Renê, os dois Renê, que é do Renê do Paraná, do Pará, para eu não ser injusto e deixar de citar algum, Cadu, atual presidente do Concefaz, que era o secretário do Rio Grande do Norte, e tantos que ajudaram muito aí, Marialvo, Jorge Santoro. Aí eu posso ser injusto, que eram muitos, e queria agradecer que isso foi possível por causa deles. Mas, antes de chegar o substitutivo 192 que a gente elaborou, a gente tinha que testar o Congresso Nacional, que Rafael dizia, ele tinha uma visão política, tanto é que virou governador, o cara que entendia disso, dizia, tem que testar o Congresso, tem que ver a linha que o Congresso vai por aí. Então, vamos sondar a PEC 45. Aí, Bernapi não está aqui, mas Bernapi, Baleia Rossi e Eurico foram lá em 2019 apresentar o Concefaz, logo depois do Ceará, a PEC 45. Aí, a PEC 45 foi fruto, Lina, do estudo do Concefaz com esse grupo de secretários, uns 12 secretários na época que foram designados só para isso. Tinha também Luiz Cláudio, CC, o Luiz Cláudio de Minas Gerais, o que era o secretário do Rio de Janeiro, porque eu não quero Henrique Meirelles, eu não posso deixar de falar. Henrique Meirelles foi quem deu a solução para os estados mais desenvolvidos apoiar a reforma, que era esse mecanismo de não perder receita. Eu digo, é ruim quando cita, porque pode ser, né? Fundo de Desenvolvimento Regional, que se aceitou, que eu vou chegar nele agora. Então, quando a gente viu a PEC 45, e a gente levou e apresentou ela no Fórum de Governadores, os governadores levantaram na época. Ok, tudo bem, acaba os benefícios. E os estados com mais dificuldade de infraestrutura e de mercado consumidor, como é que vai atrair? Aí os governadores sugeriram, tem que criar um fundo e ver esse fundo. E aí outros governadores, para eu também não ser injusto, não estar citando, mas outro governador chega na hora e diz, e como é que fica a questão do pó? Vocês falam tanto, porque eu tenho 30, eu e Antônio, a gente tem 31 anos por aí, né, Antônio? Antônio tem essa carinha de novinho, mas ele já tem mais de 30 anos de auditor fiscal, como eu também. E aí os governadores chegavam e diziam, vocês aí, com toda essa narrativa técnica, e a pessoa que é pobre, quando vocês falam em regressividade tributária, vai na prática, traz alguma coisa e vê o cashback. E vê o cashback do debate lá dentro do Fórum de Governadores, Concefaz, Fórum de Governadores. E entre essas coisas digamos, dessa riqueza no debate com o CCIF, com a União, veio também as dificuldades, antes de levar para o Congresso. A gente amadureceu uma proposta, virou substitutivo 192, na época, o deputado era o Herculano Passos, a gente enviou isso, protocolou, e a Pi, Eurico, Nelson chamaram a gente para conversar e vamos transformar isso numa única proposta. Aí Eurico até batizou de outro nome a proposta, ele citou hoje, Solidário, foi Brasil Solidário, e a gente começou a evoluir para uma única proposta. Mas aí tinha um problema, tinha tido mudança no Congresso e a PEC 45 tinha morrido. Mas tinha uma PEC 110 de Rauli. Veja como foi difícil. Tinha a PEC 110 de Rauli lá atrás, não era, Tocha? Lembra disso? E foi ela, o barco, que levou essa mudança. E teve que ajustar tudo. E nesse processo aí, a gente teve uma proposta que a Pi, com Eurico, com Nelson, com Baleia Rossi, eles ajustaram. O senador Roberto Rocha entra no circuito como relator, puxa uma série de reuniões, faz mais outros ajustes, e a gente começa a ter debates grandes dentro da União. E aí tem a famosa reunião dos 12 pontos, em que o ministro está fazendo na época com toda a equipe, chega e diz, temos 12 pontos aqui, que se a Tocha estava nessa reunião, se a gente não avançar, fica muito difícil. E atacamos 12 pontos, só que os 12 tinham um ponto. Olha ele aí, chegando. Esse aí participou demais. Esse participou demais, rapaz. Esse é a cara da reforma tributária.
Esse é a cara da reforma tributária. E aí, nessa reunião, que eu acho que foi um divisor de águas, Rony falava hoje no almoço comigo e Mambelli lá sobre o avanço que foi. Quando se pontou, pronto, a gente já sabe a diferença que está para o Ministério da Fazenda, no caso a Receita Federal e o Tesouro Nacional, que é quem debatia mesmo isso aí, tecnicamente, diga-se, debate só técnico, para poder levar para o Congresso com apoio de Estado. E depois eu chego nos municípios, que nessa época eu estou pulando essa parte, mas estava a resistência dos municípios. Alguns apoiando, outros resistentes. E aí a gente pega e vai construir os 12 pontos. Só que o primeiro ponto era dificílimo, era o IVA não será mais único, ele será dual. Duas partes. O comitê gestor teria estados e municípios, e não mais a União. E para levar isso para dentro do fórum de novo, de governadores, não foi fácil. Mas foi trabalhado, foi ajustado, e aí vencemos os 12 pontos com a Receita Federal e o Tesouro Nacional. E aí todo mundo, de forma harmônica, né, Tocha, foi para dentro do Congresso Nacional, porque quando você propõe uma proposta, já vem uma série de alterações. Mas aí os municípios... Espera aí, não é assim não. E tivemos reuniões, várias reuniões com o presidente do Congresso Nacional, que sem a participação dos municípios não ia. E aí tinha uma parte dos municípios que, de partida, com pequenos ajustes, concordava, que vai ser, isso vai ser como é que será desenvolvido aqui, não será a minha parte. E tinha uma parte dos municípios das capitais que já tinha mais dúvidas com relação e tinha que se avançar mais em outros pontos. E mudava radicalmente a essência do comitê gestor, né, a participação disso aí. E aí a gente sai do substitutivo 92, não existia mais, existia na mais PEC 45, era a PEC, famosa PEC 110, só que a 110, com todo esse upgrade aí, com toda essa mudança, essa repaginada. E a gente tinha premissas. São essas premissas: simplificar, padronizar, destino pleno. Só que quando você padronizava, era um sistema de quadrantes. Quanto mais você padronizava, menos autonomia você deixava com os entes federados. Menos autonomia ficava para município, menos autonomia ficava para Estado. Mas, no momento que você distanciava, dava mais autonomia, a proposta ficava ruim. Porque cada um podia legislar como era antes, que era, como eu falei, uma instituição caótica, só que com o conceito que eu estou querendo aqui. Muito caos e quase nenhuma ordem. Então, neste contexto, a gente começou a colocar as bandeiras. Qual era a primeira bandeira? Essa simplificação, tudo bem, tem a padronização que tira autonomia, porque vai ser um órgão só legislando, que é o Congresso Nacional, e um poder, o órgão de algoritmo aí ficava residual, né? Ficava residual, que é o comitê gestor, que antes chamava-se Conselho Federativo. Mas tinha o fim da guerra fiscal, tinham valores importantes. Fim da guerra fiscal. Isso era um valor que tinha que ser defendido. O combater a regressividade. Pela primeira vez, você ia ter uma tributação sobre consumo algo que realmente iria atenuar para o pobre na forma da lei. Ia devolver a parte dele, não do contribuinte de direito, mas sim do contribuinte de fato, Lina. O contribuinte de fato, o cara que paga, teria sua devolução. A segurança jurídica, uma vez que quando você tinha essa questão da simplificação e tecnologia juntando com o padrão, logicamente você ia ter um litígio bem menor do que tinha a balbúrdia existente do sistema tributário brasileiro. E outros atenuantes, que era o Fundo de Desenvolvimento Regional e o outro fundo que foi criado com o debate, que era para poder viabilizar os benefícios até 2000, final de 32, 2000, como se diz, janeiro de 33 ou final de 32. Tinha que resolver a Zona Franca de Manaus, então foi consenso que ela permanecia. E eu acho que uma coisa muito importante foi que pouca gente fala aí do Simples Nacional, porque você ficou com a opção de você gerar crédito. Isso eu acho que tem que ser mais explorado na comunicação da reforma tributária do IVA, sabe, Eurico? Eu vejo isso aí. Antônio também, que representa os grupos, sabe, você tem que dar mais ênfase, porque tem muita gente, pequeno empresário, quando me procura, o senhor é que era bandeira da reforma tributária, a gente vai pagar mais tributo. Eu digo, de jeito algum. Inclusive, você ainda pode, você continua com sua carga, você ainda pode gerar crédito, amigo, se você estiver numa cadeia econômica. Então,
eu acho que a gente tem que explorar muito. E a transparência, porque o tributo é por fora. Vai auditar ICMS, Antônio sabe que eu estou auditando ICMS. Vai auditar ICMS que a gente fala, carga de 20%, não é. É 26% em alguns estados. Não, carga de 18%, não é. É de 22%, 24%. Então, o ICMS, por ser por dentro, só sabe quem é escriba dele, quem entende a linguagem dele. E tinha a premissa de não alterar a reforma tributária. E vem a nossa PEC 45 ajustada, mas é a PEC 45. É ela. E ela é aprovada. No momento em que eu debatia com, não vou citar os nomes para não expor ninguém, mas com grandes, não só juristas, mas também ex-ministros, tal, que torciam, mas não acreditavam que ela ia passar. E ela passou. E ela passou a reforma tributária. E vem aí, como vocês conhecem, a CBS, que for possível, depois o Tosh vai desenvolver isso aí, a CBS, o IBS com essas características que a gente já conhece. Lembrando que, quando você fala de ISS e ICMS, muita gente desconhece, mas, por exemplo, as capitais, o ISS é a fonte de receita deles mesmo. E para os estados vivem, pessoal, de ICMS. Os estados não vivem de repasse do governo federal. O FPE, o Fundo para os Estados mais pobres, ele é algo, mas ele é tipo, vou dar, do estado médio, você tem 11 bilhões de repasse de FPE no ano e você tem 27, 28 bilhões de ICMS. Então, veja a proporção. O estado vive de ICMS, nem vive de IPVA, tá? 50% fica com os municípios. Então, quando fala do ICMS, é a reforma da reforma para os estados. Quando fala de ISS, é a reforma da reforma para os municípios capitais ou da região metropolitana, os maiores. E aí a gente entra, digamos assim, nos principais pontos que foram de grande desafio ao longo da proposta, quando ela ainda está para ser enviada ao Congresso. O prazo de transição, nem entre a gente concordava. Nelson mesmo participou de reuniões que a gente ficava brincando. Ô, Nelson, 50 anos a gente vai reclamar quem aí, Nelson? Aí, Nelson, mas 50 anos é entre os entes, cara, não é? Tu lembra disso, Nelson? 50 anos é entre os entes, tal. E nem entre a gente, depois a gente teve que amadurecer essa questão e a gente chegou à conclusão que vamos deixar um intervalo provável nosso, que a gente acredita, mas deixa o Congresso ajustar um pouco isso aqui, e assim foi. Essa questão muito importante do imposto seletivo, que o IPI, indo embora, como é que ficava o seletivo, né? O seletivo, se ele não tiver uma força de arrecadação parecida com o do IPI, acho que vocês têm clareza do impacto disso aí, inclusive onde eu trabalho. Eu trabalho no Banco do Nordeste, tem um fundo que atinge 9 estados do Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. A gente empresta com subsídio. Por isso que vocês veem tanta eólica, tanta fotovoltaica no Nordeste, porque os empréstimos são de longo prazo e juros muito baixos. Se o IPI desaparece, ele é uma das fontes disso aí. Como é que fica? E aí tinha um debate como seria o seletivo. É imposto sobre pecado? Sim, tudo bem, mas e a base dele? A alcunha é uma coisa. A base dele vai ser como? Né? Então, esse debate estava muito presente. Outra questão também muito importante, que eu queria aqui, que eu acho que o prazo já estourou. Posso finalizar? Pronto, ainda tenho 5 minutos? Pronto, eu vou dar um pulo bem grande aqui, tá? Eu vou dar um pulo bem grande e já vou para as características do que a gente debatia. E a gente dizia, ó, esse tributo que está aí já tramitando no Congresso, ele tem algumas questões imprescindíveis que a gente não pode realmente deixar que se altere demais, porque senão você mata a natureza dele. A primeira questão, ele não pode ter uma quantidade imensa de alíquotas. Se ele tiver uma quantidade imensa de alíquotas, se não der um limite disso aí, vai ser problema. Não vou criar polêmica num momento tão bacana aqui de comemoração sobre a questão de desoneração, mas tem que ter cuidado, porque cashback é devolução para combater a regressividade. E quando você desonera, quem é que está sendo desonerado disso aí? Mas eu não vou trazer esse debate, entendeu, Eurico, para não complicar o processo aqui. Mas tá dentro. Os regimes especiais é outra coisa que tem que ter cuidado, porque
Lembre-se do que a gente criou de combustível. Começou com uma média, tá lembrado, Mambele? A média, combustível que é, se não for a maior de cada estado, é uma das melhores arrecadações que tem. E aí começou com a média, uma sistemática. Não é mais a de Valória, agora vai ser a de REM. O nome é lindo, né? Mas a mudança é completa. Vai dizer que o Amapá é igual a São Paulo. Vai dizer que Pernambuco é idêntico ao Paraná. Não é? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, não é fácil mexer em tributação. Ah, não, vamos botar todo mundo aí, a de REM, é coisa e tal, a gente nivela a tributação. Não, o Brasil é muito heterogêneo. Então, isso é uma questão que a gente também tem que ter muito cuidado com os regimes especiais, porque vai descaracterizando a reforma, mas também tem que ser dentro do possível. Essa questão também que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, eu diria até que ela é muito significativa, é a operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Regional. Por quê? Porque não se trata de alguém que está numa região que é mais pobre do país, o Nordeste. Se trata de alguém que tem mais de 3 décadas em experiência na área tributária e que teve a oportunidade de presidir órgão nacional de tributação, como o Concefaz, e ser coordenador da reforma tributária eleito pelos secretários à época. E eu digo a vocês o seguinte, não é montadora, fábrica que fabrica motor, caixa de marcha, em Pernambuco, se não fosse benefício fiscal. Não teria. Não teria sentido algum dela estar lá. O eixo não seria lá. Está lá, fabricando a RAM, o Commander, o Compass, a Touro, o Renegade, produtos de alta qualidade, no Nordeste, onde tinha pessoas que catavam caranguejo, hoje estão... Isso é fato, tá? Que eu fui lá e vi pessoas que catavam caranguejo, fizeram o curso na Itália, moradores lá de Goiânia, e hoje pilotam robôs que fazem esses carros. Então, eu que sou auditor de carreira, Antônio Alcoforado sabe quanto duro eu fui no início da minha carreira, eu tenho que admitir, a gente erra na vida. Benefício fiscal não é coisa ruim. Não é. Então, a gente tem que ter cuidado com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu coloco aqui, sei que o tributo é fiscal, eu defendo, mas o benefício fiscal ele tem que ser trabalhado com cuidado, porque o Brasil, São Paulo, que estamos aqui na Fundação Getúlio Vargas, primeiro mundo, não é igual a determinadas regiões. Estou nem falando da grande tragédia do Rio Grande do Sul, que é outro capítulo à parte que destrói o coração da gente. Ver como o Brasil é um continente. A outra questão também aqui que eu queria falar, e que foi muito importante, é a questão do mecanismo, para encerrar aqui, que eu acho que você está com problema de horário, o mecanismo de compensação. Seria injustiça eu não colocar isso. Vocês sabem que os estados eles têm suas bancadas federais. Então, um estado grande, feito São Paulo, vai aí, se eu não errar na matemática, 74, 75 votos. Você junta Minas Gerais, vai aí, 60 e poucos votos. Você junta Rio de Janeiro, próximo a isso, um pouco menos. Você junta aí mais Paraná e Santa Catarina. Não tem reforma tributária que não passe com consenso. Isso é uma coisa tão simples de entender porque não saiu em 30 anos. Então, a gente teve que sentar com a turma e dizer, não tem reforma tributária Robin Hood, e ela não vai. Muito bonito para mim, que sou do Nordeste, dizer, não, a gente vai tirar dinheiro dos estados ricos e vamos transformar os estados. Não é assim. Não funciona assim. O mundo não é assim, até porque tem pessoas vivendo em cada estado. Não é assim, você não vai destruir o outro estado. Então, o que a gente teve foi de construir um mecanismo de compensação. E diria a vocês, se fosse uma reforma tributária, encerrando agora, só com princípio de destino, só com uma única legislação, veja com um pouco, princípio de destino, uma única legislação nacional, e o cashback ela já era suficiente, só que ela avançou em muito mais coisa. Então, esse mecanismo de compensação, que nada mais é de que fazer com que os estados mais desenvolvidos não perdessem e a gente saísse de um sistema ultrapassado, o caos, para algo de melhor prática, eu diria que foi o momento
Tostes, Antônio Acoforado, Lina, Paulo, Eurico, foi o momento de maior evolução de negociação e tratativa que os profissionais públicos tiveram, porque todo mundo teve que ter a grandeza de dizer: não podemos prejudicar um Estado que, por outras questões históricas, geográficas e climáticas, está numa situação, e um Estado que, por uma situação geográfica, climática, está noutra situação. A gente não pode resolver isso com a reforma tributária. A gente tem que dar oportunidade para aquele se desenvolver, mas sem destruir o outro. E eu diria que, sem esse mecanismo, eu que vivi isso intensamente desde 19, não teria, Mambelli não teria reforma tributária. Você estaria do mesmo jeito com Pedro Malan lá atrás, com aquela portaria oficial que ele colocou. Era a gente, quem lembra da época? Eu mesmo, Antônio lembra. Lá em Pernambuco era Eneida, não era nem a geração da gente, era outra geração que tinha órgãos em todo o Brasil de reforma tributária para levar a proposta e que não prosperou. Então, Eurico, como você pediu, não fiz a minha apresentação, que ela fica aí, que ela está bem técnica, características do IVA, tal, que é o que eu faço normalmente, e fiquei aqui mais para contar os bastidores da ajuda de Rafael, da ajuda de Fernanda Pacobaíba, de Luiz Cláudio, de André Horta, de Cadu, de Tostes, Mambelli, Rony, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos. Colegas lá de Pernambuco também, viu? Que ajudaram muito, a Abílio, o Elci, o Manuel, enfim. Mas fico por aqui e digo a vocês que em 19 eu achava pouco provável. Em 2020 eu achava que não saía, que veio a pandemia. Em 2021 a esperança foi retomada pelos debates. Em 2022 eu tinha convicção que ia passar, e o Senado segurou naquela época porque tinha, digamos assim, algumas inseguranças, algumas coisas para... e estava no fim, né? E em 2023 ela veio. Então, viva todos que ajudaram essa reforma tributária. Muito obrigado.